Olá, povo abençoado do Senhor, boa noite com alegria. E aí, como é que vocês estão? Como passaram este sábado? O meu sábado foi abençoado, como todos os outros que já passei na minha vida, né? Foi um sábado pela manhã, cultuei com os irmãos, louvando ao nosso Deus na casa do Senhor. Almocei em família, à tarde descansei e também fui para a missão com a família, louvado seja Deus. Então, meu sábado foi, sim, muito abençoado. Glória a Deus por isso. E agora, continuando em missão, vou aqui gravar uma mensagem para vocês. Quero aqui agradecer a alguém que está feliz, né? Com as mensagens, diz que está achando muito bom, está assistindo as reflexões. Seu José de Barretinho, Deus seja louvado pela vida do Senhor, viu? Deus seja louvado e que o poder de Deus continue abençoando o Senhor, tá certo? Que o Senhor continue, sim, com o desejo de ouvir da palavra de Deus e confirmando, não a mim, mas confirmando ao Senhor, que o Senhor gosta de ouvir a palavra, tá bom? Então, vamos lá para a mensagem. E a mensagem deste momento está aqui em Atos, capítulo 40. Capítulo 40, não, perdão, nem tem capítulo 40, né, no livro de Atos. Capítulo 5, versículo 40 e 41, que diz assim: chamando os apóstolos, deixa eu me organizar aqui. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, pois por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, vamos ler aqui também o 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de pregar de Jesus Cristo. E agora, queridos, o que a gente pensa sobre essa passagem bíblica? Eles foram presos, né? Foram ali açoitados e soltos, né? Mas eles tiveram uma recomendação: vão, mas não falem mais desse nome. E diz que eles saíram como? Regozijando-se, saíram felizes e continuaram a pregar. E saíram nos templos, né, nas igrejas e nas casas, pregando do amor de Jesus. E agora? Então, essa mensagem, querido, fala dos apóstolos, né? De quando aconteceu isso com eles, foram presos, açoitados, né, sofreram perseguição por estar pregando a palavra de Deus. E tinha muitos que não queriam que essa mensagem fosse pregada, que esse trabalho fosse feito. E como a gente viu aqui, eles sofreram, né, perseguição física, que é quando são machucados e tal, né? E eles disseram que continuavam felizes por serem dignos de sofrerem por estar pregando a mensagem, né? Então, que bom que nós temos esse exemplo, né? De pregar a mensagem, de levar a mensagem de Jesus para outras pessoas. E chegará o tempo, nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que seremos perseguidos, né? O povo que prega a palavra de Deus será perseguido, né? E assim como os apóstolos um dia sofreram, nós também iremos sofrer. Mas que venhamos pegar o exemplo desse povo, né? Que foram firmes, perseverantes, foram felizes mesmo no sofrimento, né? Mas não desistiram de pregar o evangelho. Não desistiram. Por amor a Cristo, eles continuavam levando a palavra de Deus a outras pessoas. Com alegria, mesmo no sofrimento, né? Então, que assim seja comigo, que assim seja com você, haja o que houver, que nós venhamos ser perseverantes, firmes na palavra do Senhor, né? E felizes, mesmo que a gente sofra perseguição, né? Verbal, física, seja lá o que for que aconteça, que a gente venha estar firme no Senhor em nome de Jesus. E aqui como título tem digno de sofrer por ele. Logo que os seres humanos
procuram. Logo que os seres humanos procurem viver em harmonia com Deus, comprovarão que o escândalo da cruz ainda não findou. Os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais estão voltados contra todos os que submetem obedientemente à lei celestial. Está escrito em Efésios 6, versículo 12. Por isso, aos discípulos de Cristo, as perseguições deveriam causar alegria em tudo, em lugar de tristeza, porque elas são uma demonstração de que seguem os passos do Senhor. Em todos os tempos, Satanás perseguiu, torturou e matou os filhos de Deus, mas morrendo eles, tornaram-se vencedores. Testemunharam em sua perseverante fidelidade que alguém mais poderoso que o inimigo estava com eles. Satanás podia torturar-lhes o corpo e matá-los, mas não tocar na vida que com Cristo estava escondida em Deus. Encerrou-os nas mamorras, mas não pôde prender-lhes o espírito. Os prisioneiros, através da escuridão do cárcere, podiam olhar para a glória e dizer, que está escrito em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados à sua glória, a ser revelada em nós. E aqui em 2 Coríntios 4,17 também está escrito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em 1 Pedro 5,10 também está escrito, e o Deus de toda graça, que é em Cristo, o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Graças a Deus, né? Então, queridos, como nos confirmou aqui a palavra de Deus, que venhamos estar firmes no Senhor e sofrer todas as dores por amor a Ele. E esse versículo aqui, o último que nós lemos, 1 Pedro 5, versículo 10, como ele diz que vai o quê? Nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Então, nós temos um Deus todo-poderoso conosco. Haja o que houver das tentações do inimigo em nossa vida, nós temos o todo-poderoso, que é o nosso Deus, né? Então, que venhamos, amados, buscar fortificar, né? A nossa fé, a nossa força no Senhor, porque só Ele pode todas as coisas. Então, que não venhamos temer, né, as malícias de Satanás, as perseguições, tanto verbal, né, que a gente também ouve muito, tanto verbal como físico, e nós devemos ser firmes no Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, o foco é se firmar no Senhor, o foco é estar com Cristo. E aqui diz que muitos morreram por amor, né, entregaram suas vidas, mas continuaram firme, permanente em Cristo. E a palavra de Deus nos diz que ainda que venhamos morrer, viveremos. Por quê? Porque quando a gente está com Cristo, firmados no Senhor, ainda que a gente desça ao pó da terra, quando Cristo voltar para nos buscar, Ele, com seu poder, ressuscitará todos aqueles que morreram, né? E descansaram no seu amor. E viveremos de novo, simplesmente descansaremos no pó da terra para um retorno em nome de Jesus, para todo aquele que crê, né? Então, ainda que a gente venha morrer sofrendo por a palavra de Deus, vai ser lucro com certeza em nome de Jesus. Então, o importante é focar em Cristo e estar firme nele, porque em Cristo temos a vitória. Amém? Deus te abençoe, Deus continue nos abençoando, de ter o desejo de estudar a palavra de Deus, termos a alegria de ouvir a palavra de Deus e que venhamos mais e mais nos fortalecer no Senhor. Uma ótima noite para você, um bom descanso e que Deus nos permita um amanhecer com vida e saúde. Amém? Um abraço a todos e até breve em nome de Jesus.